Você tem o costume de fazer tudo o que seus filhos querem? Conheçam Sandra. Ela nasceu no dia 26 de maio de 1949. Ela era uma mulher de 48 anos que vivia no Kansas, Estados Unidos. Sandra foi descrita como uma mulher determinada e bastante focada em seus objetivos. Um dos maiores sonhos de sua vida sempre foi se casar, ter filhos, constituir uma família, e por isso, assim que ficou maior de idade, a primeira coisa que fez foi sair da casa dos pais. Ela se mudou para um outro estado, começou a morar no Kansas, conseguiu um bom emprego e também entrou em um clube para solteiros porque queria muito conhecer sua alma gêmea. Ainda nessa época, Sandra conheceu um homem por quem se apaixonou. Eles começaram a namorar. Meses depois, ela descobriu que estava grávida. Em 1976, deu à luz a seu primeiro filho, Chad. Ficou muito feliz, mas infelizmente seu relacionamento com aquele homem não foi para frente e então os dois terminaram. Meses após o fim de seu relacionamento, Sandra conheceu um homem chamado Jeremy. Na verdade, os dois trabalhavam na mesma empresa, então nessa época se aproximaram, se apaixonaram, começaram a namorar, se casaram e em 1980 ela deu à luz a sua segunda filha, Tracy. Infelizmente, mais uma vez, o relacionamento de Sandra não foi para frente. Em 1985, ela e Jeremy se divorciaram e nas matérias não se diz por que isso aconteceu. A irmã de Sandra deu uma entrevista onde disse que a irmã ficava muito triste por ter que criar os filhos sozinha e por isso ela acha que Sandra sempre deu de tudo para os filhos. Ela dava muitos presentes, mimava demais e fazia praticamente tudo o que eles queriam. Ela era uma ótima mãe, sempre estava presente, trabalhava muito para que não faltasse nada para seus filhos, era muito unida a eles, principalmente com sua filha Tracy. Alguns anos depois, quando Chad ficou maior de idade, ele saiu da casa da mãe, foi morar em um outro estado. Nesse local, conheceu uma jovem, se apaixonou e então se casou. Como Chad saiu de casa, Sandra e Tracy ficaram ainda mais unidas. Conforme falei para vocês, Sandra sempre foi muito próxima de seus filhos. Nessa época, quando Chad saiu, isso se intensificou. Ela adorava a companhia da filha e elas faziam muitas coisas juntas. Sandra sempre quis que Tracy usufruísse do melhor que a vida poderia oferecer. Ela também trabalhava muito para que a filha tivesse a melhor educação possível e por isso fez tudo o que podia para poder pagar uma das melhores escolas de sua região. Em 1997, enquanto Tracy ainda estava com 16 anos, ela conheceu um jovem de 18 anos chamado Paul. Eles então se aproximaram, começaram a namorar e quando ela apresentou o namorado à mãe, Sandra não gostou nada dele, mandou Tracy terminar, porém a filha não aceitou. Elas então começaram a brigar constantemente por causa desse namoro, viviam em pé de guerra. E a casa que tinha uma energia de união já não era mais assim, porque elas não conseguiam mais se entender. Meses após o início desse relacionamento, Tracy engravidou. Quando ela contou a Paul que estava grávida, ele ficou em êxtase, fez uma tatuagem onde escreveu Papai P e falou que estava ansioso pela chegada de seu filho. Assim que Tracy contou para a mãe que estava grávida, Sandra não gostou dessa revelação. Ela disse para Tracy que se ela quisesse ter aquele bebê, não iria mais viver em sua casa, mandou a filha interromper a gestação e falou que se ela escolhesse ter o filho, não iria ajudar em momento algum. Após pensar um pouco, Tracy decidiu escutar a mãe. Ela interrompeu sua gestação e as brigas, que já eram diárias, ficaram ainda piores porque
elas realmente não estavam se dando bem. Alguns meses depois, para tentar deixar a filha feliz, Sandra decidiu comprar um carro para ela. Assim que Tracy recebeu aquele carro, ela realmente ficou contente, começou a se dar bem novamente com a mãe e as duas já não estavam mais com tantos problemas assim. No dia 30 de março de 1998, Patty, a irmã de Sandra, recebeu uma ligação em sua casa. Assim que atendeu o telefone, ela começou a conversar com uma pessoa que trabalhava no mesmo local que Sandra. Essa pessoa disse que Sandra já estava há alguns dias sem aparecer no trabalho, falou que não estava atendendo o telefone e perguntou a Patty se Sandra estava bem. Muito preocupada, Patty foi até a casa da irmã. Ao chegar ali com o esposo, ela chamou, ninguém atendeu e por isso os dois decidiram ir até a escola de Tracy para tentar falar com a sobrinha. Assim que chegaram no colégio de Tracy, eles ficaram surpresos porque conversaram com um policial que fazia a segurança do local e ele disse que Tracy não estava lá. Além disso, ele informou que Tracy não aparecia no colégio já há alguns dias e por isso todos ali ficaram muito preocupados e o policial decidiu acompanhá-los até a casa de Sandra novamente para ver se tinha alguma coisa errada. Ao chegar na residência, o policial arrombou a porta da casa. Assim que abriu a porta, os três sentiram um forte odor. O policial então pediu para ninguém entrar, entrou em contato com a delegacia, chamou reforços e assim que outros investigadores chegaram no local, eles entraram e infelizmente ali encontraram Sandra sem vida com um cobertor em seu rosto. Enquanto os policiais ainda estavam na residência de Sandra, eles pensaram inicialmente que alguém entrou no local para roubar. Eles imaginaram isso porque um videocassete tinha sido levado da casa e porque o carro de Tracy não estava lá. Pouco tempo depois, os investigadores já descartaram essa teoria. Isso aconteceu porque não havia sinais de entrada forçada na casa. Pela forma que encontraram Sandra, parecia que a pessoa que lhe tirou a vida queria ter certeza que ela estava morta, e isso para eles parecia ser algo muito pessoal. A partir daí, Sandra foi levada para análise. Ao chegar nesse local, os profissionais constataram que ela perdeu a vida, provavelmente no dia 25 de março. Disseram que isso ocorreu devido a golpes com um objeto não identificado até então e também porque alguém a sufocou com um fio. Como Tracy não estava em casa e também não estava na escola, os investigadores começaram as buscas por ela. Eles telefonaram para seus amigos, conversaram com diversas pessoas e souberam que antes de namorar Paul, ela namorou um homem chamado Jeremy. Ao investigar esse homem, a polícia soube que Jeremy tinha saído da prisão na semana anterior ao crime. Por causa disso, o levaram para ser interrogado e perguntaram o que ele ficou fazendo entre o dia 25 de março e o dia 26 de março, porque, segundo os legistas, foi entre esses 2 dias que Sandra acabou perdendo a vida. Ao falar com a polícia, Jeremy informou que ficou jogando basquete com um amigo nesse dia. Mencionou que quem a polícia deveria investigar era o atual namorado de Tracy. Falou que Paul tinha envolvimento com drogas, que era uma pessoa perigosa e que também já tinha passagem pela polícia. Após verificar e confirmar o álibi de Jeremy, a polícia então o liberou. Ao saber sobre Paul, eles também o investigaram, conversaram com algumas pessoas e perceberam que Paul realmente era um suspeito provável. Com essas informações, os policiais foram até a casa dos pais de Paul. Ao chegar ali, os pais do jovem disseram que ele não estava no local, informaram que Paul estava passando uns dias na casa de um amigo e então deram o endereço desse tal amigo. Quando os policiais chegaram na casa desse jovem, ele confirmou que sim, que Paul estava morando em sua casa já tinha algum tempo, mas que ele não via o jovem desde o dia 26 de março de 1998. Segundo um amigo de Paul, ele apareceu em sua casa no dia 26 de março, fez as malas, mostrou para o amigo que estava com $2.000 na carteira, mencionou que tinha penhorado um videocassete e falou que estava pensando em viajar para o México.
Os policiais então procuraram a casa de penhores onde esse videocassete foi penhorado. Ao chegar no local, eles constataram que aquele videocassete era o mesmo que tinha sumido da casa de Sandra. Ainda durante as investigações, souberam que no dia 26 de março, Tracy descontou um cheque da conta de sua mãe no valor de $2.000 e ainda durante as investigações, falando com alguns amigos de Tracy, eles souberam coisas que deixaram eles muito desconfiados da filha de Sandra. Uma das melhores amigas de Tracy foi até a delegacia falar com os policiais. Ela contou que no dia 25 de março de 1998, Tracy telefonou para ela na parte da noite, disse que estava muito irritada com sua mãe e que elas tiveram uma briga terrível, a pior briga de todas. Ela mencionou que sua mãe descobriu todas as multas que ela tinha conseguido devido à sua negligência no trânsito e quando Sandra encontrou essas multas, ela ficou super irritada, decidiu pegar o carro da filha e isso deixou Tracy com muita raiva da mãe. Em algumas matérias se diz que Sandra apenas pegou as chaves do carro da filha e em outras matérias se diz que Sandra sumiu com o carro de Tracy para que ela não pudesse usar. Ainda de acordo com a amiga da jovem, no dia seguinte, dia 26 de março de 1998, ela foi buscar Tracy para ir ao colégio. Ela mencionou que na parte da manhã, quando buscou Tracy, percebeu que Paul estava no local, disse que ele estava sem camisa, e isso para os investigadores era algo muito estranho porque eles sabiam que Sandra não gostava de Paul e ele estar na casa dela sem camisa era algo muito incomum. Com isso, as buscas por Paul e Tracy se intensificaram ainda mais, a foto deles apareceu na televisão e pouco tempo depois a polícia foi informada que os dois foram vistos saindo do México e indo para o Texas. No dia 8 de abril de 1998, Tracy ligou para uma amiga. Após desligar o telefone, essa amiga ligou para a polícia, contou sobre a ligação e então os investigadores conseguiram rastrear o local onde Tracy e Paul estavam. Ao saber disso, eles entraram em contato com alguns oficiais do Texas, contaram sobre tudo o que estava acontecendo. Esses oficiais foram atrás dos jovens e então eles foram presos naquela mesma noite. Assim que Paul foi interrogado, inicialmente ele negou qualquer envolvimento no caso. Minutos depois, ele não aguentou a pressão, começou a chorar, disse que Tracy planejou tudo, que pediu sua ajuda para tirar a vida de Sandra. Segundo ele, ela estava com muita raiva porque a mãe tirou seu carro, queria fugir com o namorado, mas disse que se Sandra ficasse viva, ela com certeza iria atrás dela, iria levá-la de volta para casa. E não era isso que ela queria. Ainda segundo Paul, no dia 25 de março de 1998, após Tracy brigar com a mãe, ela telefonou para ele, contou tudo e pediu que ele fosse até a sua casa. As matérias não deixam claro se Paul chegou na madrugada do dia 25 ou na manhã do dia 26, se diz somente que no dia 26 de março de 1998, Paul estava na casa de Tracy e Sandra pela manhã. Após conversar com a namorada, pegou uma estátua que tinha na sala de Sandra, se escondeu no quarto da namorada e enquanto tudo isso estava acontecendo, Tracy saiu de casa e foi tranquilamente para o colégio. Paul informou à polícia que enquanto estava naquele quarto, ele se arrependeu do plano, decidiu que não queria mais fazer aquilo e ficou pensando como ele iria conseguir sair daquele local. Segundo ele, minutos depois, Sandra abriu a porta do quarto da filha, encontrou Paul, perguntou o que ele estava fazendo ali, começou a xingá-lo e por isso Paul foi em direção a ela, começou a golpeá-la com o objeto que estava na mão. Porém, quando ele viu o estado que Sandra ficou e começou a ouvir que ela estava fazendo alguns barulhos, ele passou mal, pegou o telefone, ligou para Tracy e informou para ela que não estava conseguindo continuar com aquilo. Algum tempo depois, Tracy voltou para casa. Ao chegar ali, ela pegou um fio, decidiu terminar aquilo que seu namorado começou e então com aquele fio ela tirou a vida da própria mãe.
Quando Tracy foi interrogada pelos policiais, ela colocou toda a culpa no namorado, disse que Paul foi quem planejou tudo, mencionou até que passou por um abuso e deu a entender que era apenas outra vítima nessa história. Horas depois, ela finalmente decidiu confessar, disse que ela e o namorado planejaram tudo, chegou a rir ao contar o que fez e informou que foi ela quem sufocou Sandra. Com isso, Paul e Tracy foram presos. Meses depois, aconteceu o julgamento da adolescente, onde ela fez um acordo judicial e recebeu perpétua, com pena mínima de 25 anos de prisão e possibilidade de liberdade condicional em 2023. Assim como ela, Paul também passou por um julgamento em 1999. Em sua audiência, ele também foi considerado culpado, recebeu perpétua com pena mínima de 25 anos e possibilidade de liberdade condicional em 2023. Anos após as sentenças, em 2013, Tracy apelou sua sentença. Ela disse que na época do crime era nova, que tinha um QI baixo e não tinha maturidade para tomar decisões, como, por exemplo, assinar um acordo judicial. De acordo com ela, seu advogado lhe obrigou a assinar o acordo. Segundo Tracy, ele lhe colocou medo, dizendo que ela poderia receber a pena capital ou que iria receber 40 anos de prisão. Ainda durante a audiência de apelação, um psicólogo chegou a testemunhar a favor de Tracy. Ele mencionou que a mulher tinha problemas de impulsividade, que tinha QI e autoestima baixos, que na época do crime realmente não entendia o que era assinar um acordo judicial e que, apesar do ocorrido, ela não tinha, segundo ele, uma mente criminosa. Ainda durante essa audiência, o procurador do condado de Reno apresentou um acordo de reconhecimento de confissão. Ele falou que Tracy assinou esse acordo durante sua audiência de confissão em 1999, falou que esse acordo de confissão indicava que ela entendia o que estava fazendo e estava satisfeita com seu advogado. Ainda de acordo com ele, Tracy também passou por vários testes psicológicos antes da assinatura, incluindo um que aconteceu poucos dias antes da audiência, que a mostrou mentalmente e competente e capaz de entender o que estava acontecendo naquela época. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Tracy teve seu acordo negado, continuou presa e, conforme falei anteriormente, ela tem a possibilidade de pedir liberdade condicional ainda esse ano, em 2023. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Me segue nas minhas redes sociais, vem toda semana aqui no canal, toda semana tem vídeo novo, porque graças a Deus estamos voltando com a frequência. Mais uma vez, obrigada a quem sempre está aqui segurando minha mão, amo muito vocês. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo, sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.